Saúde e comportamento. E um levantamento realizado por uma empresa de marketing aponta que o mercado global da estética masculina está em crescimento. Mas quais cuidados que os homens devem tomar ao escolher o procedimento e o profissional para realizá-lo? Nós convidamos a médica dermatologista Patrícia Castro para orientar o nosso ouvinte. Doutora Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Sérgio. Bom dia. Obrigada pelo convite. Doutora Patrícia, de acordo com essa pesquisa, os homens estão mais vaidosos. Existe uma explicação, então, para esse comportamento? Oi, Sérgio. Realmente, a gente tem percebido que essa questão de, eu acho que tecnologias, mídias sociais, né? A própria pandemia, que a gente percebeu que muitas pessoas ficaram em teletrabalho, se viam mais, né, nessa questão da câmera, ponto de câmera, de se observar. A gente percebeu um aumento realmente de cuidado, autocuidado masculino, procura por procedimentos, como rejuvenescer, como melhorar, só que de forma mais natural. Então, é um comportamento realmente que vem mudando de um tempo para cá. E eu acho que reforçou muito com essa questão da pandemia. A gente percebe muito nos consultórios que eles queixavam de que quando se olhava, eu percebia que a minha testa estava mais enrugada, que meu rosto estava um pouco mais caído, um olhar descansado, tapada. E nesse caso já, doutora Patrícia, já que há essa preocupação porque as pessoas começaram a ser observadas, as câmeras dessas conferências começaram a ter mais resolução, apontando mais os defeitos, vamos dizer assim, ou as imperfeições. Quais são os tratamentos mais procurados em uma clínica dermatológica? Realmente, a gente percebe que você colocou uma coisa muito interessante da questão da resolução de câmera, né? Que a gente percebe realmente que as pessoas, hoje, com essa tecnologia, a gente vê os nítidos detalhes, né? A gente vê poro, a gente vê uma ruga muito fininha, a questão também de escutar mais, ver as mulheres também nessa questão do cuidado maior, né? Porque as mulheres também influenciam muito, as esposas, as namoradas, as amigas, né? Também dão mais opinião, também trazem os maridos, os namorados. Então, essa questão de elas também opinarem ajudou muito, né? Essa questão de filtro de Instagram, que a gente pensou, poxa, mas com filtro eu tô ótimo, dá para melhorar, para ficar um pouco melhor, como a gente vê uma foto de filtro. Então, realmente, essa tecnologia mudou muito o comportamento. Os tratamentos aqui no consultório, nos consultórios dermatológicos, a gente vê muito um padrão de acordo muito com a idade, né? Os pacientes mais jovens, ali entre 25 a 35 anos, reclamam mais da questão de uma testa começando a mexer um pouco mais, fazendo uma ruguinha fina, querem melhorar o contorno do rosto, né? Querem deixar o rosto um pouquinho mais definido, deixar o rosto um pouco mais masculinizado. Acabamos lançando mão disso para melhorar contorno com preenchimento de ácido hialurônico, para queixas de como olhar cansado, rugas na testa, que é uma das primeiras queixas nessa faixa etária ali entre 25 e 35 anos. A gente lança mão da toxina botulínica, né, que é o famoso Botox. Então, esses dois procedimentos são mais procurados nesse primeiro momento que o paciente homem é mais jovem. E uma coisa, Sérgio, interessante é que eles reforçam muito, querem resultados naturais, não querem ficar com estigma, né, com aquela caricatura de que está evidente que fez um procedimento, quer deixar o rosto mais leve, sem que seja notado que foi feito aquele procedimento. Então, é o primeiro, antes de pedir o procedimento, o paciente já pede, eu quero alguma coisa natural, que não mude o meu rosto de maneira a ficar notado demais o procedimento. Os homens... Acredito que esse é o grande desafio, porque tem alguns que a gente vê assim que estica tanto que parece que acende uma luz, né? Está florescendo, né? Está florescendo. E eu ia comentar isso. É uma questão de a gente também perceber que às vezes as pessoas perdem o padrão do bom senso também. E acham que está natural, que o resultado está natural. No entanto, a gente percebe um rosto muito quadrado, porque preencheu muito a região do contorno mandibular, da mandíbula, né, do ângulo de mandíbula, do queixo. Então, esse cuidado é muito importante para você também não sofrer uma transformação grande e ficar com
com aquela caricatura de um rosto muito quadrado, muito marcado, que não é o objetivo, né? Eu falo que o objetivo é sempre a gente deixar um resultado bonito, natural e sem estigma de algo exagerado, né? Doutora Patrícia... Apesar de que a gente percebe muito que os exageros têm acontecido na verdade. Exatamente, quero tocar nesse ponto também, porque nós vemos hoje uma grande oferta da harmonização facial e seria interessante a senhora orientar o nosso ouvinte para que procure o profissional certo, porque há relatos até de dentistas oferecendo esse tipo de tratamento. Como funciona? Quem é habilitado a fazer esses tratamentos? É um assunto delicado, né, Sérgio? Essa questão de... a gente sabe que há algum tempo atrás, ali no governo, provavelmente, acho que no governo da Dilma, teve essa questão de mudança da lei do ato médico, em que os procedimentos injetáveis não se caracterizaram procedimentos invasivos, né? Então, deixou de ser de uso só do médico e outros profissionais, como dentistas, biomédicos, têm realizado esse tipo de procedimento. Então, eu sempre falo, do ponto de vista jurídico, a gente sabe que tem essa liberdade, né, essa permissão, mas do ponto de vista, eu acredito que de formação, de uma história, a gente sabe que é um procedimento do uso médico, né? Eu, como dermatologista, eu vou me posicionar, a gente sabe que o dermatologista, ele tem formação para isso nos seus cursos de formação, nas suas residências, o médico cirurgião plástico, então tem que ter uma formação mínima ali de estudo da face, mas estudo da face voltado para um procedimento estético, voltado para a realização daqueles procedimentos e complicações, né? Porque a gente tem muita coisa assim, no sentido de que quando tem complicação, é o médico que é procurado. Então, eu acho que a questão do bom senso também, do profissional que você deve procurar, tem que estar alinhado com a responsabilidade, né? Então, assim, quem executa também tem que acompanhar, seguir seus pacientes, tem que atender as intercorrências, tem que estar ao lado do paciente. Então, nesse sentido, eu defendo que a classe médica realmente é a classe mais bem formada para realizar esses procedimentos, né? No caso, o médico, o dermatologista, o cirurgião plástico. E aí você tem que sempre se certificar do profissional que você procura. A gente sabe que você pode pesquisar na internet, pelo CRM, pelo própria sociedade daquela especialidade, ou Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se o médico está devidamente cadastrado, se ele tem um título de especialista, a formação dele. Eu acho que é uma questão de você ver, né, conhecer pessoas ali que também são pacientes, que te indicaram, se certifique de que você está sendo bem assistido e bem cuidado. Porque eu sempre falo aqui no consultório que a saúde vem antes da beleza, né? A gente tem que ter um compromisso com a saúde do paciente. Exatamente. A saúde até... Pois não. Que eu comecei e não te falei. Essa questão dos procedimentos varia muito de acordo com a idade, né? A gente vê muito, eu falei ali na casa dos 30 anos, os pacientes ali mais perto de 45, 35 em diante, a 45, 50, eles se queixam um pouco mais, não só de testa, mas muito da olheira. Então, é uma fase em que o homem já pergunta quais procedimentos que eu posso realizar para a olheira, né? Porque já tem uma flacidez, porque já tem ruguinha, porque já tem pigmentação. E a gente acaba usando lasers, preenchimento, aparelhos de tecnologia que vão melhorar aquela pele. E a partir de 50, o homem reclama mais dessa questão, além da testa, né, de rugas, do bigode chinês, que é um sinal indireto de flacidez na face, né? Que a gente sabe que a partir ali de 45 anos é uma idade mais impactante de perda de colágeno. E aí a gente acaba lançando um monte de tecnologias, como uma tecnologia que mudou muito o tratamento da flacidez, que é o ultrassom microfocado, bioestimuladores de colágeno, que são procedimentos injetáveis que vão aumentar a produção de colágeno e com resultados muito bons e naturais. Então, acaba que, de acordo com esse segmento da faixa etária, as queixas vão mudando e a gente vai mudando a abordagem também.
Com certeza. Eu acredito também que dentro do papel do dermatologista está ali a orientação e o dermatologista acaba até virando um pouco psicólogo para dar uma acalmada naquelas pessoas que acabam viciando nesses procedimentos, doutora Patrícia. A gente percebe muito esse comportamento também, né? Eu acho que viciar é um nome assim que a gente coloca porque a pessoa percebe, aí tem que olhar o limite entre o viciar porque você gostou, porque o resultado está bom, mas tem a hora certa de refazer, né? Você não sai fazendo o procedimento de forma sucessivamente. Mas tem que tomar cuidado com esse viciar, que a pessoa está sempre olhando no espelho e perde um pouquinho essa questão do bom senso e até da sua percepção, né? Que ela acha que nunca está bom. Esse é um tipo de alteração que a gente chama, às vezes, de dismorfobia, né? Que a pessoa ela nunca enxerga que está bem, que está sempre precisando de alguma coisa a mais. Então, a gente tem que também mostrar nesses casos em que a pessoa está ótima, que o resultado foi muito bom, que naquele momento não é hora de continuar. A gente tem que enxergar que está tudo bem, que naquele momento você não precisa, vamos refazer, vamos mudar o tipo de procedimento, vamos refazer daqui a um ano. Aí vai variar de acordo com cada necessidade, mas eu acho que o médico dermatologista entra muito como você falou, Sérgio, com esse perfil de psicólogo para a gente segurar na mão do paciente e falar, olha, tá ótimo, ou não, isso aqui pode melhorar um pouquinho, a gente pode realizar outro tipo de procedimento, mas sempre buscando o resultado bonito e natural, sem artificialidade, sem exageros. Acredito que chega o ponto até que o paciente fala, se você não fizer, eu vou em outro que fará, né? Aí é uma situação complicada, né? É uma situação delicada, mas eu acho que a gente tem que ter a gente não pode ceder a esse tipo de pressão, né? Eu acho que o médico tem que ter esse comportamento de médico, de se posicionar, de falar, olha, eu estou preocupado com a sua saúde. Como eu falei agora há pouco, a saúde vem antes da beleza. Então, nesse momento, você está belo, a saúde está ótima. Se colocar um pouco mais, por exemplo, de preenchimento, né? Então, a gente sempre tem o maior cuidado. Você pode passar do resultado natural. Se tiver uma relação boa de médico-paciente, se o paciente conseguir perceber isso e ele confiar no seu médico, ele vai escutar, ele vai analisar melhor, né? Eu acho que o profissional ele não pode ceder a situações desse tipo de pressão, porque você vai fazer mal no sentido de tirar o resultado bonito do paciente, se você ceder e fazer além do ponto, além da necessidade. E além de tudo isso, você ainda também tem que pensar na sua imagem, né? No seu histórico, no que você construiu de resultados bons, né? Isso compromete muito. Então tem que ter o cuidado de você. Eu sempre falo assim, o paciente ele vem com a queixa, mas quem define o tratamento, quem define o que é melhor para aquele diagnóstico é o médico. Não é o paciente que chega definindo o tratamento. Ele vem com a queixa, a gente resolve o problema e entrega o melhor resultado possível. Muito bem, conversamos com a médica dermatologista, a doutora Patrícia Castro, e conversamos sobre o crescimento do interesse masculino pelos cuidados da pele, do visual. Doutora Patrícia, muito obrigado por estar conosco. Até uma próxima. Até, Sérgio. Muito obrigada e bom dia a todos.